Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho bem focado nas ações Blue Chip da Bovespa. A ideia é sacar quais gigantes estão brilhando mais nas carteiras dos grandes, médios gestores agora em 2025 e quais estão, assim, meio de lado. A gente se baseou em relatórios da XP, Santander, Guide, dados da Economática, TC Matrix e também, claro, em análises do valor TC Mover empíricos. Nossa missão aqui é tentar decifrar o que está por trás dessas escolhas, né? E o que de fato define uma blue chip hoje em dia. Alto valor de mercado, muita liquidez, governança que funciona, presença constante nos fundos grandes. Enfim, preparados? Vamos lá. Quais são as estrelas do momento? Uns nomes bem fortes, sim. Petrobras, a Petri 4, é um caso claro, muito procurada, principalmente pelos dividendos, que estão robustos, e também pelo cenário favorável, né? Petróleo em alta, câmbio ajudando. A gente vê ela bem central em fundos como Geração Futuro, Capitalo, XP Asset também. Interessante. E essa força aí nos dividendos da Petrobras? As fontes falam se é mais por política interna ou é o momento externo que está puxando mais? Olha, é uma combinação, viu? Mas o cenário externo tem um peso bem grande, sim. Outra favorita é a Vale, Vale 3. A exposição à China conta muito, e também aquela percepção de ser mais resiliente quando o risco global aumenta, sabe? Fundos como Western Asset, Legacy, Verde, eles continuam apostando nela. E claro, não dá para esquecer do Itaú Unibanco, Itub 4. É o clássico, né? Modelo bancário tradicional, eficiente, lucrativo, figura carimbada em carteira de dividendos, fundo de previdência, tá sempre lá. E a WEG? Sempre falam dela nessas listas, né? Exato. A VEG WEG3 continua sendo a queridinha ISG para muita gente. Quando a gente fala ISG, é o valor que os gestores dão para as práticas ambientais, sociais, de governança da empresa, né? Isso, mais a inovação, a exposição lá fora, faz ela aparecer sempre nas carteiras de longo prazo, fundos temáticos e ganhando espaço. Olha só, o Banco do Brasil, BBAS3, tem mostrado um crescimento acima do setor em 2024, 2025, distribuindo bem os lucros e com um valuation que muita gente acha atrativo, principalmente comparado aos privados, segundo algumas análises, como da Empíricos. É bem notável essa mistura, né? Você tem os gigantes tradicionais, commodities, bancos, e aí, lado a lado, uma empresa tipo a VEG, super focada em inovação e ESG. Isso já diz muito sobre como os gestores estão pensando hoje. Certo, essas são as estrelas, mas é tão importante quanto olhar para o outro lado, né? Quais papéis estão ficando mais de fora e por quê? Pois é. Quando a gente olha os relatórios mais para junho, do Santander, da Guide, aí aparece o outro lado da moeda. Magazine Luiza, MGLU3, por exemplo, está enfrentando um cenário bem mais difícil, margem apertada, né? Isso é reflexo direto dos juros altos que seguram o consumo, um ponto que o valor bate bastante na tecla quando fala de varejo, e o endividamento também pesa. Resultado, saiu de muitos fundos que focam em crescimento. E Americanas? Imagino que a situação ainda está bem complicada, né? Sem dúvida. O caso da Americanas, a AMR3, é mais uma questão de confiança, sabe? Depois da recuperação judicial que veio por causa daquelas inconsistências contábeis, a credibilidade com o investidor institucional, que é quem bota muito dinheiro, né? Essa credibilidade foi assim, muito abalada. Então, o resultado é presença mínima ou até zero em fundos relevantes. A Via VIA3 também perdeu muito espaço, concorrência forte e prejuízo atrás de prejuízo. As gestoras acabaram migrando para opções que parecem mais rentáveis, ou pelo menos menos alavancadas. E, por fim, tem a Braskem, BRKM5. O potencial dela acaba ofuscado por questões jurídicas, ambientais, de governança. Tudo isso afasta os gestores que são mais cautelosos. Entendi. Então, juntando tudo isso, o que esses gestores estão buscando de verdade hoje nessas blue chips? Qual é o filtro principal? Olha, sintetizando o que a gente vê nas análises do valor, da XP, da Empíricos, alguns critérios são cruciais agora em 2025. Primeiro, previsibilidade de fluxo de caixa. Isso é chave.
Os relatórios mostram que os gestores continuam meio ansiosos com a volatilidade macroeconômica, então estabilidade vira um porto seguro. Segundo, e isso é quase inegociável, governança corporativa robusta. Tem que ter. Terceiro, capacidade de distribuir dividendos de forma consistente. E, por último, é bom ter alguma exposição internacional para diversificar e alguma proteção contra inflação ou variações do câmbio. Faz tudo sentido. A preferência acaba caindo naquelas que mostram resiliência, boa gestão e tentam evitar risco operacional, jurídico ou aquele risco de imagem, né? A seleção parece bem mais rigorosa mesmo. Exatamente. Se a gente conecta os pontos, a mensagem é clara. Qualidade e segurança estão valendo mais na avaliação dos gestores institucionais agora. Ok, então resumindo a ópera. As blue chips continuam sendo a base das carteiras, sim, mas o filtro em 2025 está bem mais fino. Resiliência, dividendos consistentes, boa governança são as palavras-chave. Risco jurídico, margem muito pressionada, gestão que parece frágil, são sinais de alerta que muita gente está preferindo evitar. Isso. E sabe, isso deixa a gente com uma reflexão interessante para o final. Pensando nessa preferência toda por estabilidade e por dividendo agora. Como será que futuras disrupções, tipo tecnológicas, ou talvez novas regras ambientais mais pesadas, poderiam, quem sabe até bem rápido, reconfigurar essa lista? Tanto das preferidas, quanto das menos queridas aqui na nossa bolsa. Fica aí a questão, né? Sobre essa dinâmica do mercado que nunca para.